Sentar, irmãos. Obrigado, Cleibinho. Deus abençoe esse lindo ministério que Deus tem lhe dado de louvar a Deus. Eu quero convidar os irmãos a abrir o texto, que é o tema desse aniversário aqui da igreja, que é em Filipenses capítulo 1, a partir do verso 27. Nós vamos ler do 27 ao 30. Filipenses 1, 27 em diante. Estamos lendo na Almeida Revista Atualizada. Se a sua versão é diferente, não tem problema, é a mesma Bíblia. Amém? Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com a só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele, pois tende o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Santo e amado Deus, graças te damos, Pai, por esta palavra preservada, lida e que agora será pregada, Senhor. Envia teu Espírito Santo para abrir o nosso entendimento, para que possamos penetrar naquilo que o Senhor quer nos revelar nesta noite. Nos abençoa como igreja aqui presente, Senhor. Mais uma vez, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, eu quero primeiramente agradecer aqui à igreja por o convite, na pessoa do pastor Alberto e Daniel também, que é o seu filho co-pastor aqui nessa igreja, por estar aqui com os irmãos. E é muito bom estar em aniversário da igreja. Sábado passado nós estávamos no aniversário da nossa, só que a nossa só tem 2 aninhos, já é uma criancinha, já começou a andar, a dar os primeiros passos, né? Mas um dia vai ser adolescente, e um dia vai ser uma igreja adulta e vai crescer para pregar o Evangelho, levar a mensagem da cruz, porque toda igreja ela está centrada, ela está assentada na doutrina dos apóstolos, e a doutrina dos apóstolos nada mais é do que a doutrina de Cristo. Cristo transmitiu aos seus apóstolos e os seus apóstolos transmitiram para nós, e está registrada na Bíblia Sagrada. Nós acabamos de ler uma passagem aqui das Escrituras, da carta de Paulo aos Filipenses. Essa carta, irmãos, tem uma curiosidade. Paulo escreve quando está preso em Roma, e ele escreve, não é uma carta de lamúria, não é uma carta de dizer, olha aqui, eu estou sofrendo, olha as algemas, a comida da prisão é ruim, estou sofrendo aqui nesse cárcere, nessa prisão. Não, a carta de Paulo é uma carta otimista. É uma carta de exortação, de ânimo para a igreja que ficava na cidade de Filipos. A cidade de Filipos era uma colônia romana. E quem nascia em Filipo era filipense, evidentemente, mas também era cidadão romano. E Paulo está agora nessa passagem aqui falando, é o título que está aqui nessa passagem, né, dessa perícope, a unidade cristã na luta. Mas eu dei um tema para essa mensagem de hoje, uma vida digna do Evangelho. Você pode repetir comigo esse tema? Uma vida digna do Evangelho. Irmãos, o apóstolo Paulo inicia dizendo, vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho de Cristo. O que o apóstolo Paulo quer nos falar sobre isso? O que é viver de modo digno do Evangelho? Primeiramente, viver de modo digno significa viver com ética cristã. É uma coisa que às vezes as pessoas acham que é natural, né? Todo cristão deveria ser ético, mas às vezes, irmãos, não é, por incrível que pareça. No passado, digamos assim, nós evangélicos, nós gozávamos de uma reputação melhor na sociedade. Hoje em dia, às vezes, dizer que é evangélico, ao invés de somar, de agregar para a sua imagem ou para a minha imagem, às vezes as pessoas ficam até com medo. porque nós estamos de alguma maneira crescendo numericamente no Brasil,
Nós evangélicos temos aumentado, né, em termos numéricos. Evidentemente que tem muitas boas igrejas, tem muitos bons líderes, tem bons crentes, mas tem crescido muito em quantidade de membros o evangelismo no Brasil, mas a qualidade, às vezes, irmãos, a gente fica pensando, o que está acontecendo? Porque, veja bem, se nós temos uma população com mais de 20 milhões de evangélicos no Brasil, e você olha para a nossa sociedade, você vê dificuldade de encontrar a lei de Cristo na nossa sociedade. Se a gente juntar com os evangélicos, nós evangélicos e os católicos, vamos dar mais de 90% da população do Brasil, e a gente olha para o Brasil, olha o que está acontecendo. Nosso país não vive ainda a lei de Cristo, porque se nós vivêssemos plenamente a lei de Cristo, a nossa sociedade não estava do jeito que está, tão de maneira desorganizada, com tantos problemas sociais, com tanta violência, com tanto desamor, amém, irmãos? Então nós precisamos voltar às Escrituras. As Escrituras são a nossa única regra de fé, de prática e de vida. E nós temos que voltar ao livro, porque talvez o livro está esquecido dentro de nossas igrejas e dentro de nossos corações. Nós precisamos voltar ao que a palavra nos fala sobre viver de modo digno o Evangelho. Paulo, em 2 Timóteo, no capítulo 2, verso 15, eu convido você a dar um pulo lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, verso 15, diz assim, procura, Paulo aconselhando o seu filho na fé, Timóteo, procura te apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas olha que coisa interessante, quando ele diz assim, procura se apresentar como obreiro aprovado primeiramente por quem? Por Deus, irmãos. Um obreiro aprovado por Deus. Olha, irmão, se tem obreiro aprovado por Deus, é porque tem obreiro não aprovado por Deus, rejeitado por Deus, amém, irmãos? Então, Paulo está dizendo, olha, Timóteo, procura ser um obreiro aprovado por Deus, não aprovado pelos homens, mas aprovado por Deus, mas que não tem do que se envergonhar. Que não tem de que se envergonhar significa que os de fora da fé não têm o que lhe acusar, que você vive de maneira digna na sociedade também, não só na igreja, na sociedade, de modo que ninguém se envergonhe do Evangelho por nossa causa. Irmãos, a vida não é fácil sobre a terra, nós vivemos em dificuldades, vivemos diariamente enfrentando os desafios, mas a vida do cristão é uma vida que tem que ser pautada pela palavra de Deus. Nós temos que viver dignamente o Evangelho que o Senhor nos confiou, para que não venhamos trazer um prejuízo para o Evangelho. Isso porque a gente está falando sobre isso no aniversário da igreja, porque isso eu sempre falo em qualquer lugar, nós tivemos um passado, mas o passado não é segurança para o nosso futuro. Nós temos que perseverar, nós temos que vigiar, nós temos que orar, nós temos que jejuar, nós temos que nos consagrar, para que daqui para frente não tenhamos nenhum tipo de acusação contra a igreja do Senhor. E isso depende de nós, irmãos. Cada um de nós é chamado a ter um testemunho cristão na sociedade, viver de maneira a honrar o Senhor da nossa fé, de maneira que a gente possa andar com a cabeça erguida, sem se envergonhar de nada. Amém, irmãos? Essa é a mensagem que o Senhor está nos falando nessa noite. Uma vida digna do Evangelho, em primeiro lugar, é uma vida ética cristã, que vive na ética cristã, que vive um padrão de vida que o Senhor nos propõe a viver. Não é coisa difícil, irmãos. Não é coisa difícil. Se nós buscarmos o Senhor da graça, Ele nos abençoa para andarmos dignamente. Às vezes a gente pensa que é só pelo esforço. Eu, irmãos, não penso que vamos dizer assim, não fazemos nada, tudo é obra de Deus e eu vou só ficar passivo. Não, tem coisas que cabe a nós fazermos. Agora, é claro que nós não podemos fazer nada neste mundo sem o concurso de Deus.
O Senhor nos falou: sem mim nada podeis fazer. Então, sem Deus, a gente não consegue fazer nada nessa vida, inclusive ter uma vida digna diante dele. Em seguida, o apóstolo Paulo vai dizer assim: essa vida que ele está propondo para a gente viver, digna do Evangelho, nos leva a ter firmes em um só espírito, com uma só alma. Irmãos, essa parte aí é uma parte bem desafiadora para todos nós. Viver um só espírito, uma só alma, é termos uma unidade como corpo de Cristo, como membros da igreja do Senhor. Termos unidade uns com os outros. Essa é uma das partes mais difíceis, irmãos. Por quê? Porque nós naturalmente tendemos para a desunião. Olha, Deus fez Adão. Adão estava sozinho, só tinha os animais por companhia. Depois que Deus, animais é a natureza, né? Toda. Depois que Deus fez a mulher, para pôr fim à solidão de Adão, para constituir a família, para que aquele lar fosse abençoado, para que aquilo ali seria só bênçãos, né, irmãos? Imagine, não tinha problema sobre a face da terra, era só esse primeiro casal, sem nenhuma mácula, sem nenhum defeito físico, sem nenhum defeito moral, eles eram perfeitos, irmãos, estava tudo bem, irmãos. Mas quando eles dão espaço ao inimigo de nossas almas, o diabo tenta Eva, e Eva falha, cai, e leva o seu esposo Adão também cair. A partir daí, irmãos, começou uma desunião já na família. Quando Deus vai prestar contas com Adão, Adão vai dizer o quê? A culpa não foi minha não, foi da mulher que o Senhor me deu. Ué, já culpou Deus que escolheu a mulher errada, e já culpou a mulher, já começou a briga, a desunião dentro da família. Então, daí por diante, irmãos, a nossa experiência humana é uma experiência de desunião. Já começa dentro da família. Observe para as suas famílias. Eu não sei se é só a minha, mas eu penso que toda a família humana passa por essa experiência. A família, às vezes, irmãos, é quase um ringue de MMA. É todo mundo brigando. Briga pai, briga mãe, briga filho, briga irmãos, briga primo, briga tio. E brigam por tudo, por coisas pequenas, por besteira, por qualquer coisa é motivo de desavença, motivo de desentendimento, é uma comunicação truncada, a pessoa fala uma coisa, a esposa entende outra, ou a mulher fala uma coisa, o marido entende outra, às vezes fica, a nossa experiência humana é uma experiência às vezes de desunião. Olha, se nós temos uma família que é consanguínea, que é sangue do nosso sangue e ossos dos nossos ossos, carne de nossa carne, e mesmo assim nós temos problema nas nossas famílias consanguíneas, que dirá na família de Deus, na igreja? Na igreja, irmãos, aí é que pulula motivos para conflito. Irmãos, todo tipo de conflito surge no meio da igreja. Irmãos, às vezes uma pessoa antipatiza com outra gratuitamente, não gosta de um outro irmão, não gosta de outra irmã, por besteira, por coisas pequenas. Eu vou dar até um pequeno testemunho. Uma amada igreja que eu fiz parte, tinha um diácono lá. Irmãos, na época eu era até seminarista, eu vou abrir meu coração aqui. Eu não gostava desse diácono, irmãos. Esse diácono, ele era entrão. Esse diácono era falastrão. Esse diácono era inconveniente, ao meu ver, né? Eu acho que ele não era isso, não. Era a minha percepção, né? E eu não gostava dele, irmãos. Mas por quê? Ele não tinha feito nada contra mim, não tinha me prejudicado em nada, nada tinha feito ele para que eu tivesse aqueles sentimentos negativos para com ele, mas eu não gostava, irmãos. E olha que é difícil eu não gostar de uma pessoa. E eu não gostava, aquele irmão, era difícil para eu me conviver com ele. Mas Deus é tremendo. Nós tínhamos um pequeno grupo na nossa casa. Minha filha nasceu, e nós não tínhamos como manter o pequeno grupo da nossa casa, porque tinha os cuidados, a mãe de primeira viagem, você sabe o que é isso, quem é mãe aqui sabe disso, a dificuldade, também pai, né? Então eu disse, vamos fazer o seguinte, vamos transladar o nosso pequeno grupo da nossa casa para a casa de outros irmãos.
durante esse período que a minha filha estava bebezinha, recém-nascida, e fomos para a Santa Casa. E nós moramos ali no Pina, aí fomos para uma casa lá dentro do Bode. Quem conhece o Bode aqui? Amém. Fomos lá para o Bode, irmãos. Glória a Deus. Aí lá uma reunião do pequeno grupo, do nosso pequeno grupo, nós chamávamos lá de grupo familiar. Na minha igreja nós chamamos hoje de célula. Tem vários nomes, grupo de multiplicação, grupo de comunhão. O nome pouco importa, irmãos. Importa o que é. É uma reunião de crentes para orar, para ler a Bíblia, para ter comunhão uns com os outros, para evangelizar os não crentes. E em poucos dias que nós estávamos lá no Bode, quem foi para a reunião? O abençoado do diácono. Eita, eu dei aquela travada, né? Senhor Jesus, esse irmão veio hoje para a reunião. Mas era tudo plano de Deus. Aí na reunião, irmãos, esse diácono começou a contar o testemunho dele. E disse que naquele bairro ali do Pina, naquela comunidade do Bode, que é uma comunidade do grande bairro do Pina, tinha um cidadão lá que era dono de uma mercearia, um homem muito rude, um homem muito assim, grosseiro, né? E de pouco estudo e também muito rude no trato com as pessoas. E um dia, nessa mercearia dele, uma moça que entrou na mercearia, que já era conhecida no bairro como sendo uma meretriz, trouxe um pacote embrulhado com papel grosso, um papel que se embrulha carne, se embrulhava carne no passado, hoje não se embrulha mais, né? A carne a gente compra hoje no supermercado, né? E ela chegou com aquele pacote, botou em cima do balcão da mercearia e foi-se embora. E o pacote, o senhor viu aquele pacote, a moça se mandou, foi embora, e o pacote começou a se mexer, ele pegou a peixeira, ele disse: rapaz, essa mulher aprontou comigo. Ela colocou, foi um rato aí dentro, um gambá, um timbu, alguma coisa, né? E ele pegou a faca para matar o bicho que estava dentro do pacote. Aí foi desembrulhando o pacote, quando desembrulhou, não era um animal, era um bebê. Era uma criança. E esse homem da mercearia, ele era branco. E o bebê que estava ali, naquele pacote, era um menino de pele escura, negro. Todo mundo no bar diz assim: vai entregar para a polícia, para o juizado, não fica com esse menino. E aquele homem muito rude disse: não, ela deixou aqui, ela me deu esse pacote. Esse menino é meu. Eu vou criá-lo. E a esposa dele também era branca. E os dois criaram esse menino. E esse menino era o diácono. Irmãos, aquilo ali foi uma facada no meu coração. Na mesma hora, toda a minha antipatia, todo o meu desamor, todo o meu preconceito, toda a minha resistência contra aquele irmão caiu por terra. E eu passei ao contrário, passei a amá-lo, passei a admirá-lo, passei a gostar dele, a conviver com ele, a ter carinho por ele, ter uma amizade com ele. Até hoje, não estou mais nessa igreja há muitos anos, nós nos encontramos, nos abraçamos, nós nos falamos, nós nos ajudamos. Mas, irmãos, para ter unidade é preciso esforço. A palavra de Deus diz em Efésios 4, dizendo assim: esforçai-vos por manter o vínculo da paz. Esforçai-vos por quê? Porque naturalmente não sai, irmãos. Mas a igreja, irmãos, Deus não precisa da igreja. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas Deus não precisa da igreja. Deus, na verdade, não precisa de nada. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é onipotente, Ele é autossuficiente, Ele de nada sente falta. E nós, ao contrário de Deus, somos dependentes de tudo. Nós precisamos de tudo. Nós precisamos da igreja, irmãos. A igreja não é para Deus, a igreja Deus fez para nos abençoar. Nós precisamos da igreja, irmãos. E a igreja é muito importante para nós. É importante para que nós possamos ter, primeiramente, unidade entre nós.
Essas coisas pequenas, vamos deixar de lado, irmãos. Vamos amar uns aos outros, irmãos. Vamos nos ajudar uns aos outros, sim. O Senhor nos falou, diz assim: meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. E às vezes, irmãos, tanta desunião ocorre também no meio da igreja. E o inimigo das nossas almas se aproveita disso para atiçar essa desunião. Colocar lenha na fogueira das intrigas, das vaidades. Ah, porque eu gosto disso, não gosto daquilo. Bem, irmãos, olha, nós somos diferentes. Nós somos diferentes uns dos outros. Foi Deus que nos fez assim. Primeira coisa, Deus nos fez diferentes em muitas coisas. Claro que nós temos coisas que são essenciais. Nós somos seres humanos. Mas nós temos visões diferentes, gostos diferentes. Eu gosto de brincar às vezes lá em casa, quando está no pequeno grupo, assim: o que é que você gosta de comer? Irmãos, dá tanto prato diferente, cada um escolhe uma comida diferente. É incrível isso. Dificilmente tem duas pessoas que gostam do mesmo prato. Comida, uma coisa tão básica. Nós somos diferentes. Mas essa diferença não deve ser motivo de aumentar uma desunião. Ao contrário, nós devemos primeiramente aceitar as diferenças como sendo parte da experiência humana. Aceitar um ao outro como ele é. Irmãos, olhe para os apóstolos do nosso Senhor. Jesus sabia que Judas ia traí-lo? Sabia. Ele é onipotente, ele é onisciente. Jesus sabia que Tomé era aquele homem cético, incrédulo quase? Sabia. Jesus sabia que Pedro iria negá-lo 3 vezes antes mesmo dele negar? Sabia, irmãos. Jesus sabia que todos eles, na hora do pega para capar, na hora que ele foi para a cruz, todos o abandonariam. Ele sabia. E mesmo assim, ele não os rejeitou. Mesmo assim, ele os escolheu para que eles fossem seus apóstolos. Não eram homens perfeitos, mas era perfeito aquele que o chamou. E Deus não, olhando para o ser humano, se Deus fosse nos questionar, Jó ficou questionando Deus um bom tempo, irmãos, né? Deus, por que isso, por que aquilo? Depois Deus, senta aí, Jó, vamos conversar. Onde você estava quando eu lancei os alicerces desse mundo? Aí começa a perguntar um monte de coisa para Jó. Jó vai se encolhendo, né? Disse: Deus, me desculpa, porque eu te conhecia só de ouvir falar. Então Deus não nos rejeitou. Deus, pelo contrário, nos amou e enviou seu Filho para nos salvar. Precisamos ter a experiência de buscar a unidade no vínculo da paz. Porque a igreja, nós precisamos dela para nos desenvolvermos, para crescermos, para nos aperfeiçoarmos. Um dia desse eu estava conversando com um irmão que estava flertando com ser desigrejado. Você já viu o papo do desigrejado? Alguns desigrejados dizem assim: não, rapaz, eu creio em Jesus, amém. Eu creio em Deus, amém. Eu creio na Bíblia como palavra de Deus, amém. Eu tenho minha Bíblia em casa, amém. Eu oro a Deus em casa, amém. Então eu não preciso da igreja. Eu fico em casa, com minha esposa, com meus filhos, eu abro a Bíblia, eu leio a Bíblia, a gente ora, a gente medita na palavra, a gente se consagra, pronto, não precisa da igreja. Eu digo: é mesmo? Você acha que é assim mesmo? Jesus mandou você viver uma experiência da fé individual, no máximo com a sua família? Quem formou a igreja? Foram os homens ou foi Deus? Foi Deus. Foi o Senhor que criou a igreja. A igreja na Bíblia é relatada como sendo o corpo de Cristo, a noiva de Cristo. E muitas pessoas dizem assim: não, eu amo Jesus, mas não amo a noiva. Irmãos, tem que resolver esse problema. Não tem como você amar o Senhor e rejeitar a noiva. Não tem como você estar no Senhor desvinculado da noiva.
Não tem como você dizer, eu sou de Cristo, e estar longe da igreja. A igreja não salva, mas quem nos salva nos manda ir para a igreja e vivemos na igreja. Amém, irmãos? Então a igreja é, primeiro, criação divina. Deus criou a igreja. Deus morreu por todos, sim, mas especificamente pela sua igreja. Jesus morreu por todos que o recebem, que o aceitam, que creem nele. E esses que creem nele são parte da sua igreja, são membros da igreja, são participantes do seu corpo místico aqui na terra, que é a igreja, irmãos. Então a igreja foi criada por Deus. Então, se você, por acaso, conhece alguém que está desigrejado, diga para ele, olha, irmãos, se você rejeita a igreja, se você não tem interesse pelas coisas da igreja, talvez você esteja rejeitando e não tendo interesse pelo próprio Senhor da igreja, que é Jesus. Repense os seus valores, repense o seu modo de agir, porque não se pode ser cristão e ter uma vida cristã sozinho. A nossa vida cristã é uma vida comunitária, é uma vida em família de Deus, porque nós não recebemos apenas quando cremos a salvação, nós recebemos salvação, mas fomos introduzidos numa família, a família de Deus. Então nós precisamos da família, precisamos viver em família de Deus, convivendo uns com os outros, perdoando uns aos outros, nos ajudando uns aos outros. Irmãos, quando a gente está doente, nós somos de igreja, quando estamos doentes, quem vai nos visitar? Quem vai orar por nós? Quando nós estamos com problemas de saúde, problema financeiro, problema no casamento, quem vai nos ajudar? Quem vai às vezes levar uma palavra de ânimo para nossas vidas? A igreja. Evidentemente que os pastores fazem parte da igreja também, né, irmão? Claro que não é só a atribuição pastoral, é de toda a igreja, se ajudar um ao outro. Irmãos, a gente estava até brincando assim, quantas até na área material mesmo, quantos negócios, quantos empreendimentos, quantas coisas são realizadas entre os próprios irmãos, se ajudando mutuamente. Ah, você é marceneiro, eu estou precisando fazer um serviço no móvel lá em casa. Ah, você tem uma oficina, estou precisando consertar meu carro. Ah, você tem uma estética automotiva, estou precisando dar um grau no meu carro, porque a pintura do carro está ruim. Ah, a igreja propicia até mesmo isso. Um ajudar o outro. Olha, surgiu uma vaga de trabalho aqui na minha empresa, cara. Manda teu currículo. Quem está entendendo o que eu estou pregando nessa noite? Nós precisamos da igreja, irmãos. Nós precisamos da igreja. Nós temos que agradecer a Deus. Deus, obrigado pela minha igreja. Deus, obrigado pela igreja que o Senhor me deu. Eu tenho uma família aqui na terra. Eu tenho uma família espiritual da qual faço parte. Uma família que eu sirvo e sou servido. Uma família que eu ajudo e também sou ajudado. Uma família que caminha comigo. Uma família que me acompanha no meu desenvolvimento. Criança, adolescente, adulto, aí se casa, forma família, vem os filhos. E está todo mundo junto. Aleluia. Nós precisamos aprender essa experiência de termos um só espírito, ter uma só alma, não viver divididos. Não viver com a mente dividida. É aqui, Deus lhe plantou aqui, abençoa aqui, frutifica aqui, cresce aqui, evolui aqui, prega aqui, evangeliza aqui, dá o teu melhor para o Senhor aqui. Paulo ainda vai nos falar que lutando juntos pela fé evangélica. Lutar pela fé, irmãos, é necessário, é a defesa da fé. E a fé nossa está sendo atacada em todos os instantes. Talvez o grupo religioso mais atacado do mundo são os cristãos. Um dia desse, o nosso ministro aí, evangélico, foi falar isso. Uma ministra lá se levantou e disse, não, os cristãos evangélicos não são atacados, são os afro-brasileiros. E, na verdade, claro, os afro-brasileiros também sofrem os seus ataques, mas quem mais sofre
de preconceitos, de alguma maneira, tem os seus direitos, às vezes, agredidos, são os cristãos. Nós precisamos também estar unidos para defendermos a fé evangélica. Olha que Paulo está pregando da cadeia para os irmãos que estavam livres lá em Filipos, né? No verso 28, Deus vai dizer assim, por meio do apóstolo Paulo, que nós não deveríamos ficar intimidados pelos nossos inimigos. Já vai falar agora de luta de inimigos. Quem são os inimigos? Quem são os adversários da igreja? Em primeiro lugar, o diabo e seus demônios. Esse é o principal inimigo da igreja. É um inimigo invisível aos nossos olhos, mas real. Real. Eu lembro que eu estava no seminário, teve um problema lá com 2 estudantes estrangeiros. Problema grave com eles lá, teve, né? E aí eles estavam chorando. Eu me lembro muito bem disso. Viu, pastor Marcos? Aí um professor, eu chegava cedo, porque eu era mais para pentecostal do que, apesar de estudar no seminário presbiteriano. A gente chegava cedo, a gente tinha um grupo de oração antes da aula, começava às 7 horas da manhã, chegava às 6 horas para poder orar. E estava lá o professor já aconselhando esses 2 jovens que moravam lá no alojamento do seminário. Estrangeiros, estavam chorando, estavam aflitos. E ele me chamou, o professor, eu fiquei perto lá para dar um apoio, né, para os colegas. E eles estavam muito tristes. Ele disse: olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não fique assim, não. Isso acontece. Conflitos, né? Acontece. Porque antes mesmo de vocês se matricularem aqui no seminário, quem primeiro se matriculou foi o diabo. Ou seja, ele também está aqui, ó, passeando no meio dos alunos, passeando no meio dos professores, criando inimizade com um, com o outro, jogando um contra o outro, tentando desagregar, tentando impedir, tentando desestimular, fazendo que você desista, que você não prossiga, que você não conclua, porque ele não quer que a igreja se estabeleça, que a igreja cresça. O principal inimigo nosso, adversário de nossas almas, é o diabo e seus demônios. Evidentemente que essa força espiritual negativa, ela atua nas pessoas. E faz, às vezes, a pessoa, digamos, ficar orgulhosa, soberba, e começar uma inimizade com o outro, ou deixar a igreja por motivo banal, qualquer coisa, não, vou sair, vou para outra igreja. Tudo bem, irmãos, tem igrejas para todo tipo de gosto, vamos chamar assim, né? Com perfil, de acordo com todas as opções teológicas, mas é como se fosse, às vezes, descartável. Essa semana mesmo, conversando com um pastor amigo meu, ele disse: olha, lembra do meu obreiro aqui? Que eu achava uma bênção esse obreiro, o homem pregava, o homem visitava, eu cheguei até a fazer trabalho de evangelismo com ele na zona rural. Ele disse: ele foi embora. Eu disse: mas você tentou conversar com ele? Ele disse: não, eu tentei conversar. Ele disse: não tem jeito, pastor, não vou ficar aqui, eu vou embora. Eu disse: aconteceu algum problema? Aconteceu algum conflito? Não aconteceu nada. Não aconteceu nada, simplesmente ele resolveu ir embora, do nada. Tudo bem, irmãos, está certo, você pode, ninguém é preso, nós não estamos, a igreja não é cadeia. Estamos aqui porque somos livres e queremos estar juntos uns dos outros. Mas veja bem, o que nós estamos alimentando, o que está desagregando, está quebrando a nossa unidade. Vamos vigiar sobre isso. Paulo vai dizer: não fique intimidado pelos inimigos, porque para eles o que você... para o mundo, né, os inimigos espirituais e influenciando pessoas aqui na terra, acham que vocês estão perdendo. Que você está perdendo, está tendo prejuízo. Vai dizer Paulo: não é perda. Tá? O que o mundo acha que é perda para você, não é perda, é ganho, é salvação. Amém, glória a Deus. Vamos em frente. O apóstolo Paulo vai dizer ainda no verso 29, que Deus nos deu a graça de não apenas crer nele. Crer em Deus é uma graça, irmãos, talvez o maior milagre. Você não cria, passou a crer. Você não era cristão, passou a ser cristão. Você talvez fosse ateu, talvez você fosse de alguma seita, como eu fui de seita. Eu fui de seita, irmãos. Minha vida é um bom tempo. Eu vivi dentro da seita do espiritismo kardecista aqui no Brasil.
Cheguei até a ser vice-presidente do Centro Espírita. Você acredita nisso? E agora no período da Copa, daquele jogo que teve com o Brasil e Japão, né? A Copa, Jesus. Ai, Jesus. Mas no segundo tempo, eu fui fazer um sepultamento na Várzea, que morreu o irmão de uma ovelha nossa na igreja. E eu fui embora para o cemitério da Várzea. Mas eu não fui com raiva, não, eu fui alegre, porque eu gosto de ser pastor. Eu amo a missão para a qual Deus me chamou. Não tem futebol, não tem nada me alegra mais do que fazer a obra do Senhor. E fui lá para o cemitério. E é um momento triste, doloroso para todas as famílias, para todos nós. A morte é um negócio que ninguém... É o último inimigo a ser vencido, né? Então não é fácil para ninguém. Mas mesmo na morte há esperança. E lá eu preguei o Evangelho. Preguei o Evangelho, fiz o culto fúnebre no velório, depois fui lá, na hora que o caixão estava descendo de sepultura, também preguei ali. E eu estava lá no cemitério pregando, irmãos, e Deus me trouxe à memória que esse mesmo cemitério, eu ia outrora pregar as heresias da seita espírita no dia 2 de finado, dia 2 de novembro. Aí eu disse, rapaz, glória a Deus, porque eu estou vindo aqui agora pregar a sã doutrina, pregar o Evangelho que salva, pregar a ressurreição dos mortos, não a reencarnação de espíritos. E eu lembro até que Deus me trouxe essa memória, quando o corpo desceu, eu disse, olha, esse que vocês estão vendo descer, nós estamos semeando, e ele ressuscitará no dia do Senhor. E Deus me trouxe a memória, né? E eu fico feliz, porque eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei de onde Ele me tirou. Então, a graça de crer é um milagre muito grande. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. É um dom de Deus. Nós somos salvos pela graça. Mas não só a graça de crer. Paulo vai nos falar que além da graça de crer, tem algo a mais para nossas vidas de cristãos. Você vai ver aí, acompanhe na sua Bíblia. Verso 29, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, irmãos. Padecer em Cristo significa sofrer por Cristo. Irmãos, até agora eu não sofri por Cristo. Eu estou procurando alguém que sofra por Cristo. Porque todas as vezes nós estamos sofrendo, pode observar, vá prescrutar, vá fazer um exame, uma anamnese dos seus sofrimentos. Veja se não tem uma raiz de algum pecado. Porque padecer por Cristo também é graça de Deus. Todas as vezes que eu estou sofrendo, eu tenho certeza que eu estou sofrendo não é por conta do Evangelho, mas eu estou sofrendo por conta dos meus pecados. Das consequências dos meus pecados, porque todo pecado traz consequências. O fato de sermos salvos não nos exime de consequências dos nossos atos. Davi era salvo, Davi era um homem segundo o coração de Deus, Davi era crente, mesmo assim Davi errou para valer, pecou bastante e pagou preço altíssimo. Evidentemente que ele não perdeu salvação. Ele não recebeu as penas eternas, mas as penas temporais aqui, ele recebeu. Veio sobre ele consequências. Então nós temos sofrido por os nossos pecados, mas se Deus nos der a oportunidade de sofrer pelo Evangelho, glorifique a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No dia que nós fomos sofrer por conta do testemunho do Evangelho, louvado seja Deus. Não temos que ficar tristes, pelo contrário, devemos ver nisso um privilégio de dar o testemunho na hora do sofrimento, pela nossa fé em Cristo Jesus. Porque nossos sofrimentos, 99%, raríssimas vezes, se dá por conta da nossa fé cristã. É muito mais pelas nossas consequências dos nossos pecados.
O apóstolo Paulo está nos chamando para que uma vida digna do Evangelho é uma vida também que envolve testemunho em dor, se necessário for. Claro que nós não fazemos a apologia da dor, do sofrimento, nós não somos masoquistas. A gente não vai dizer, é muito bom sofrer. Quem gosta de sofrer? Nós não fazemos o elogio do sofrimento. Eu lembro uma vez até que, num debate com meus colegas de seminário, era sobre esse assunto da perseguição da igreja. Eles diziam assim, a igreja tem que ser perseguida. Eu digo, muito bem, você já se alistou no exército de Satanás. Porque quem quer perseguir a igreja é o diabo. Mas depois que a igreja foi perseguida, ela cresceu, ela saiu de Jerusalém. Tudo bem, Deus tinha planos para a igreja sair de Jerusalém, de todo jeito. O Evangelho foi dado para a humanidade toda. Deus falou muito antes, pregando, passando o Evangelho para Abraão, disse, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então não era só para os judeus, não era para ficar só com os judeus, não era para ficar só em Jerusalém, era para Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Em outras palavras, para o mundo inteiro. Então a igreja ia expandir, mas não significa que precisa ter perseguição. Não é necessário que tenha perseguição. A perseguição acontece, ocorre, mas não é da vontade de Deus a dor humana, o sofrimento humano, de forma alguma. Agora, faz parte da experiência humana. E às vezes falar de sofrimento na igreja, hoje em dia, às vezes é até uma heresia para muitas pessoas. Não, senhor, não, pastor, não fala de pecado, não fala de consequência de pecado, fala só de bênçãos. Oh, meu Deus, eu gostaria só de falar de bênçãos, mas eu abro a minha Bíblia, não tem só bênçãos, tem também dores, tem lágrimas, tem sofrimento, tem testemunho. Amém, irmãos? E nós precisamos aprender a viver também com essa possibilidade do sofrimento. Por fim, no final, no verso 30, Paulo vai dizer, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, combatendo o mesmo combate de Paulo. Irmãos, Paulo perseguiu os cristãos, ele foi algoz de cristão, ele contribuiu com a morte de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, ele perseguiu pessoas, levou pessoas para a cadeia, ele fez muito mal antes de se tornar cristão, à igreja do Senhor. Mas depois Jesus mudou a sua história, e ele deixou de ser um perseguidor e passou a ser um apóstolo de Cristo, passou a ser um defensor do Evangelho, e ao defender o Evangelho, ele sofreu todo tipo de situação, ele passou por muitos sofrimentos, combatendo a fé que ele, lutando pela fé que ele abraçou, e ele está dizendo para os filipenses, dizendo assim, olha irmãos, tenham o mesmo combate que eu tive, não tenham medo, não se assustem, avancem, combatam o bom combate, guardem a fé, completem a carreira, em outras palavras, e tem uma coroa esperando, para mim e para você, no dia de Cristo Jesus. Então, não tenha medo, seja aguerrido, avance, tem oposições, tudo bem, mas vamos avançar. Uma vida que digna do Evangelho é uma vida que se vive primeiramente com coerência com o Evangelho. Nós temos que ser coerentes com a fé que nós pregamos, nós temos que perseverar e buscar e trabalhar e batalhar pela unidade da igreja de Cristo aqui na terra. Nós precisamos permanecer firmes, mesmo apesar das oposições, apesar de alguma perseguição que se levante, algo que o inimigo crie dentro, às vezes, da própria igreja. Vamos combater tudo que venha tentar abalar a igreja de Cristo, vamos preservar e defender a igreja, e a igreja de Cristo, ela é multifacetada. A multiforme graça de Deus se manifesta também nas várias igrejas. Então a sua igreja é a igreja de Cristo. Defenda a igreja de Cristo. Lute pela sua igreja. Trabalhe pela prosperidade, pelo crescimento, pelo desenvolvimento da sua igreja. Foram 43 anos, tem muito mais anos pela frente.
Tem vidas a ser alcançadas na nossa cidade, muitas pessoas que não conhecem a Cristo ainda, muitas famílias sendo destruídas. Andemos pelas ruas, vocês vão ver o drama das drogas e da violência campeando. Eu estava há uns 15 dias pregando lá a convite, num batalhão da Polícia Militar. Eles têm um culto no batalhão lá de São Lourenço, na hora do almoço, de meio-dia a 1h da tarde. Aí o irmão da igreja me convidou, ele é daquele batalhão, eu fui lá pregar. Eu disse: olha, irmãos, a melhor política para combater a violência não é aumentar necessariamente o efetivo e aumentar o número de presídios e unidades prisionais. A melhor maneira de a gente combater a violência no nosso estado é Cristo Jesus, é pregar a Bíblia, é levar as pessoas aos pés de Jesus. Porque é a única maneira de a gente levar a pessoa a quem muda a pessoa, porque quem muda o homem, senão Deus? Nem nós mesmos, sem Deus, conseguimos nos mudar, irmãos. Se Deus não nos ajuda, nem nós mesmos conseguimos nos mudar, nós mesmos não temos como nos auto-aperfeiçoarmos sem Deus, a parte de Deus. Paulo então está nos falando também que permanecer firme e compreender o dever que envolve sermos cristãos, inclusive, se necessário for, passar pela prova da dor e do sofrimento. Em 1521, no início da Reforma Protestante, Martinho Lutero, ele foi submetido à dieta de Worms, e ele foi levado ao imperador para... eles queriam, os católicos queriam que ele negasse as suas teses, negasse o que ele tinha escrito, mostrando, denunciando os erros da igreja católica daquela época. E ele, veja bem, irmãos, ele era apenas o quê? Um padre. Ele não tinha dinheiro, ele não tinha exército, ele não tinha nada. Mas ele tinha uma convicção. Lendo a Bíblia, ele chegou às conclusões, por meio do Espírito Santo que o iluminou, que as coisas que estavam acontecendo na igreja cristã daquela época estavam em desacordo com a Bíblia. Então ele escreve aquilo lá e vai perante esse tribunal e enfrentar aqueles que poderiam inclusive matá-lo ali, poderiam prendê-lo e matá-lo. E mesmo assim ele não teve medo e foi e compareceu diante dos seus julgadores e reafirmou a sua fé. Ele não negou a sua fé, pelo contrário, ele enfrentou com coragem a perseguição que estava se levantando já naquele início da Reforma Protestante. É claro que depois teve muitos problemas, Teve realmente morte, sangue foi derramado na Europa, para que nós tivéssemos hoje uma coisa tão simples, que é uma Bíblia, e o privilégio de ter uma igreja aberta, pregando o Evangelho, para que a gente possa adorar a Deus, para que a gente possa buscar a Deus em espírito e em verdade. Pessoas pagaram um preço lá atrás, para nós estarmos hoje aqui, ouvindo do Evangelho livremente. Deus quer que a gente tenha uma disposição para, em primeiro lugar, amar a igreja dele. Ame a igreja do Senhor. Batalhe pela igreja de Cristo. Lute por ela. Defenda a igreja de Cristo dos seus ataques. E Deus há de nos fortalecer. A palavra de Deus em Filipenses 4:13 diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Você pode repetir comigo esse versículo? Tudo posso naquele que me fortalece. Como está a sua vida com Cristo? Como está a sua dedicação ao Senhor e à igreja dele? Você tem procurado servir ao Senhor? Você tem procurado se dedicar à obra de Cristo? Você tem procurado fazer a obra com alegria? Não é por obrigação, irmãos. É por amor, por alegria. Você se alegra quando diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor? Porque tem pessoas que estão dizendo assim: vamos para a igreja. Para a igreja. A gente tem que ter alegria. Porque o verdadeiro crente, ele gosta de estar perto dos outros crentes. Nós gostamos de estar
perto de outros crentes estarmos na igreja do Senhor. Que o Senhor, então, nos ajude, irmãos, a termos uma vida consagrada realmente a Deus, aos pés do Senhor, para servi-lo de todo o nosso ser, de todo o nosso entendimento, e agradecendo a Jesus pela igreja que Ele nos deu. Eu quero convidar nesse momento a você fechar seus olhos. Vamos orar. Santo e amado Deus, graças te damos, Pai, por estarmos aqui. Obrigado por essa palavra que nós ouvimos. Eu agradeço em particular porque é para mim, Senhor. É para mim, Senhor. Deus abençoa, Senhor, esta igreja. Quero te agradecer por esses 43 anos de portas abertas, aleluias. Onde o teu evangelho é pregado nesse púlpito, dia após dia. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem sustentado esta igreja do Senhor. Eu quero orar nesse instante, Senhor, pelo corpo pastoral da igreja, o pastor Alberto e todos os seus colaboradores. Eu quero orar pelos diáconos da igreja. Eu quero orar por cada líder de ministério. Eu quero orar por cada irmão, cada irmã que está aqui nesta noite. Eu quero orar pelas igrejas que estão visitando aqui a igreja batista do Curado nesta noite. Ó Deus, abençoa a tua igreja, Senhor. Renova, Senhor, dentro de nós o desejo de servir ao Senhor com alegria por meio do instrumento que é a igreja que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe para a tua família. Obrigado, Jesus, pela igreja que nós temos para servir ao Senhor. Ó Deus, nos ajuda, Senhor. Fortalece em nós o desejo de cada vez mais nos dedicarmos à tua obra, de fazermos a tua vontade, de nos entregarmos e nos consagrarmos cada vez mais a ti, Senhor. Ó Deus, repreende o inimigo das nossas almas, para que ele não tenha acesso, para que ele pare de criar cisânia, divisão, conflitos, que venham macular, quebrar a unidade da tua igreja, Senhor. Ó Deus, nos coloca, Senhor, um sentimento de unidade, de pertencimento, que apesar das bandeiras denominacionais serem, das placas denominacionais serem diferentes, mas é um só povo, Senhor. É um só Deus, uma só fé e um só sangue que nos comprou. Deus, abençoa-nos, Senhor. Nos dá um espírito humilde de aprender cada vez mais de ti. Renova dentro de nós, Senhor, um espírito inabalável, estável, Senhor. Estabilidade, Senhor. Tranquilidade, Senhor. Ó Deus, traz harmonia, Senhor. Onde tem conflito, que cessem os conflitos, Senhor. Onde tem, Senhor, cisânia, disputa, briga, ó Deus, faz cessar tudo isso. E traz a paz, Senhor. A paz que excede todo entendimento. Assim eu te oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém.